Arro, aqui é Selene de Hecate, criadora do Animal Totem Oracle Deck da mesa radiônica xamânica e fundadora do Instituto Águia Dourada. Hoje, na série sobre os deuses e deusas, iremos falar sobre Quirino. Mas antes da gente começar a falar sobre Quirino, é importante pedir para você deixar aqui o seu like, convidar você que não está inscrito no canal a se inscrever agora e ativar o sininho para receber as notificações e mais. Deixa nos comentários, você conhece Quirino, você cultua Quirino, passa suas dicas para as pessoas, conta quais são suas expectativas sobre o vídeo, vamos conversar um pouquinho. E mais também, toda ajuda é muito importante, então compartilhe esse vídeo para seus amigos. Se você puder e quiser, é essencial que você possa deixar um super chat, um super sticker, um valeu demais. Você pode se tornar membro do clube de membros do canal ou enviar um pix de qualquer valor, porque sem a sua ajuda fica inviável trazer os vídeos aqui. E eu acabo tendo que priorizar outros projetos e esses vídeos podem ficar cada vez mais espaçados até se extinguir se não tiver a contraparte de vocês, tá? Então é importante que vocês ajudem. Bem, então vamos começar a falar sobre Quirino, Ele é uma das divindades mais antigas e importantes da Roma arcaica, integrante da tríade régia ao lado de Júpiter e Marte. Originalmente um deus da guerra e da comunidade sabina, foi posteriormente absorvido pela religião romana, se tornando a divindade tutelar do Estado e símbolo da união entre os homens livres, os Quirites, em suas funções civis e militares. Quirino personificava o Estado romano, a força militar organizada, a comunidade civil e a coesão social. Era invocado tanto para a proteção dos cidadãos e soldados, quanto para garantir a fertilidade das terras e a prosperidade das cidades, refletindo sua natureza dual como deus da guerra e da agricultura. Na Roma clássica, Quirino passou a ser identificado com Rômulo, o fundador divinizado da cidade, cujo culto compartilhava a mesma data do festival que celebrava sua ascensão aos deuses. Era comum entre os soldados romanos recorrerem a ele antes das batalhas, buscando bênçãos para a vitória e proteção. Além disso, Quirino era um símbolo de dever cívico, equilíbrio e proteção comunitária. Como protetor dos Quirites, ele participava dos rituais da cúria e das assembleias, representando o direito civil e a estabilidade do Estado. Embora seu culto tenha declinado nas fases posteriores da história romana, ele foi amplamente venerado na antiguidade, sendo considerado essencial para a identidade e o sucesso militar do Império Romano. Em certas tradições da Roma Augusta, Quirino também foi associado com o epíteto de Jano, Júpiter e Marte. Já tem vídeo sobre Jano aqui na playlist sobre os deuses e deusas. Dá uma olhadinha que você vai encontrar e conhecer mais essa divindade. Algumas interpretações o veem como uma figura do trovão ou mesmo como uma duplicação de Marte. Em sua complexidade, Quirino representa a profunda interconexão entre religião, política, agricultura e poder militar na Roma Antiga, sendo um verdadeiro símbolo da unidade e força do povo romano. Quirino era geralmente representado como um homem maduro e barbudo, trajando vestes que combinavam elementos militares e religiosos, símbolo de sua natureza dual como deus da guerra e da agricultura. Muitas vezes empunhava uma lança, chamada Quiris, ou espada em uma mão, enquanto na outra carregava feixes de trigo ou ramos, unindo atributos de proteção e fertilidade. Essa iconografia reforçava seu papel como patrono tanto dos soldados quanto dos agricultores, refletindo sua importância central na sociedade romana. Apesar de poucas imagens terem sobrevivido, ele aparece em moedas do século I antes da Era Comum e em algumas esculturas, mosaicos e pinturas da Roma Antiga, que destacavam sua função protetora sobre a cidade. Seus templos, por sua vez, exibiam cenas que mesclavam batalhas e paisagens agrícolas, ilustrando sua abrangência simbólica. Com o processo de helenização e ascensão de outros deuses, Quirino passou a ser menos retratado na arte romana posterior. Ainda assim, sua singularidade permanece evidente quando comparado a divindades como Marte, da guerra, e Ceres, da agricultura, pois Quirino reunia esses dois domínios em um único ser divino. Essa fusão de esferas também encontra paralelos em outras culturas, como Zeus, ligado à guerra e poder,
e Deméter, a fertilidade, embora com abordagens distintas. Os romanos mais ritualistas e os gregos mais narrativos. Bem, já temos vídeos sobre Deméter e sobre Zeus também na playlist sobre os deuses e deusas, é só dar uma olhadinha por lá. O nome Quirino possui diversas possíveis origens etimológicas que refletem sua natureza complexa e papel na sociedade romana. A explicação mais comum liga seu nome à palavra latina quiris, que significa lança, sugerindo sua associação com a guerra e a função militar dos cidadãos romanos, os quirites. Essa etimologia é coerente com sua figura como deus guerreiro e patrono do Estado. Outra teoria propõe que Quirino derive de co-viri, que significa homens unidos ou assembleia de homens, em referência à coesão cívica e à organização política da sociedade romana, especialmente nas instituições como a Cúria e a Assembleia Curiata, termos considerados cognatos ao seu nome. Há ainda interpretações que conectam o nome à cidade sabina de Cures, reforçando sua provável origem sabina, como também apontado por Ovídio nos Fastos, onde Quirino é tratado como um deus local sabino que teria sido integrado ao panteão romano. Em inscrições antigas, o nome de Quirino aparece em várias formas, como Curinos, Corinos, Querinos, Queirinos, Quirino com V no lugar do U, e até como epíteto de outros deuses, como Hércules Quirinos ou Jove, de Zeus, Quirino, Cirino, melhor dizendo. Alguns estudiosos sugeriram ainda que Quirino fosse uma forma adjetiva, significando aquele do Quirion, ou que seria um termo que se refere a um antigo assentamento sabino localizado no Monte Quirinal, tradicionalmente considerado a sede do seu culto. O Quirinal, por sua vez, não fazia parte da Roma original e teria sido incorporado à cidade posteriormente, o que reforça o caráter estrangeiro ou periférico da divindade em seus primórdios. Ovídio afirma que Quirino era adorado ali desde os tempos mais antigos pelos povos sabinos, para quem provavelmente já exercia funções de proteção e liderança cívica. Embora algumas hipóteses linguísticas mais complexas, como a derivação de um suposto co-uironos, proto-indo-europeu, que significaria homem, tenham sido sugeridas, especialistas como Michel Devan consideram, melhor dizendo, essas explicações foneticamente e semanticamente pouco convincentes. Ainda assim, a diversidade de interpretações sobre a origem do nome de Quirino reflete sua natureza multifacetada. Um deus da guerra e da paz, da comunidade e da fertilidade, profundamente enraizado na identidade romana, mas também portador de heranças mais antigas e periféricas. Muito provavelmente, Quirino era originalmente um deus sabino da guerra, ligado também às tempestades e trovões. Os sabinos, cuja cidade ficava próxima ao local onde Roma viria a ser fundada, ergueram um altar a ele no Collis Quirinalis, o Monte Quirinal, uma das 7 colinas de Roma. Quando os romanos se estabeleceram na região, absorveram o culto a Quirino em seu sistema religioso primitivo, anterior à influência da cultura grega. Essa integração resultou em uma fusão de práticas religiosas, enriquecida ainda mais por influências etruscas e pelas trocas com povos vizinhos, o que moldou a figura multifacetada do deus. Na tradição mítica, Quirino está profundamente ligado à fundação de Roma. Segundo a lenda, Rômulo e Remo, filhos do deus Marte e da princesa Réia Sílvia, foram abandonados no rio Tibre, salvos e amamentados por uma loba e criados por um pastor. Já adultos, se vingaram de Amúlio, o tio cruel que havia usurpado o trono e exilado sua mãe, e fundaram a cidade de Roma. Após a misteriosa morte de Rômulo, que foi dito que subiu aos céus e foi divinizado como deus Quirino, a tradição consolidou sua identidade como Rômulo deificado, uma figura que simboliza tanto a fundação quanto a organização política e social da cidade. Quirino se tornou, assim, um importante deus do Estado romano, servindo como símbolo da união cívica dos cidadãos, os quirites. Seu nome, por vezes, interpretado como vindo de quiris, lança, o associa à guerra, mas a etimologia também pode apontar para cor, vir, hinos, que a gente já sabe, os homens juntos, refletindo sua ligação à coletividade romana organizada em cúrias, as divisões tribais que compunham a estrutura antiga política da cidade, e Quirino passou a representar mais do que um deus guerreiro.
ele passou a representar também o espírito da cidadania, da fertilidade e da vida civil estruturada. E essa junção se consolidou em sua inclusão na tríade arcaica junto com Júpiter e Marte. Júpiter representava a soberania, Marte a força militar e Quirino a função cívica e econômica, chamada de terceira função na teoria indo-europeia de Georges Dumézil. Cada um dos três era servido por um sacerdote exclusivo, os Flâmines maiores. Flamen Diales de Júpiter, Flamen Martialis de Marte e Flamen Quirinalis de Quirino. Os três também eram invocados em suas práticas religiosas como a devotio, no qual um general romano oferecia sua vida aos deuses em troca da vitória, e em ritos com os escudos sagrados dos sacerdotes sálios, Ancília, simbolizando sua proteção conjunta sobre Roma. A figura de Quirino, um dos deuses mais antigos do panteão romano, está profundamente entrelaçada com a história mítica de Rômulo, o lendário fundador de Roma. Segundo a tradição, após fundar a cidade e reinar como seu primeiro rei, Rômulo desapareceu misteriosamente durante uma tempestade. Enquanto alguns acreditavam que ele havia sido levado aos céus, outros suspeitavam de um assassinato às mãos dos senadores romanos, que teriam esquartejado seu corpo e enterrado suas partes separadamente, um gesto ritualístico e simbólico, refletindo um padrão arcaico de sacrifício e renovação. Pouco depois, um nobre chamado Próculo Júlio afirmou ter recebido a visita de Rômulo em uma visão. O rei desaparecido teria lhe revelado que havia sido divinizado, tornando-se Quirino, e ordenado que essa mensagem fosse levada ao povo. Essa revelação não apenas consolidava Rômulo como uma entidade divina, mas também estabelecia Quirino como a encarnação imortal do fundador de Roma. Assim, Rômulo e Quirino passaram a ser considerados aspectos de um mesmo ser, uma fusão entre o herói humano e o deus protetor do Estado romano. O próprio nome de Quirino, como a gente viu do Coviri, dos Homens Unidos, ou Covirium, que seria a Assembleia de Homens, seria uma alusão à organização cívica das Cúrias que foi criada justamente por Rômulo para unificar os diversos clãs romanos. Quirino tinha como consorte a deusa Hora, identificada também como Ercília, a esposa mortal de Rômulo. Com a divinização de seu marido, ela própria foi elevada aos céus e se tornou sua parceira cultual. Algumas fontes mencionam ainda figuras obscuras chamadas Viritas Quirini, que são divindades menores associadas ao seu culto, mas cujas histórias não sobreviveram. O culto a Quirino cresceu em importância e seu templo original foi supostamente fundado por Lúcio Papírio Curso no século III antes da Era Comum, embora já se falasse de celebrações mais antigas. Esse templo se tornou palco de diversos episódios históricos e foi atingido por desastres, incluindo um incêndio no ano 49 antes da Era Comum. Foi o imperador Augusto quem o reconstruiu, integrando-o ao seu ambicioso programa de renovação da cidade e associando a grandiosidade de Roma à glória de seus fundadores. Não por acaso, Augusto mandou colocar uma estátua de Júlio César, que também foi divinizado, dentro do templo de Quirino, traçando um paralelo deliberado entre os dois grandes fundadores da Roma Antiga e da Roma Imperial. A transformação de Rômulo em Quirino simbolizava não apenas a apoteose de um líder, mas a própria continuidade do poder e da proteção divina sobre Roma. Quirino, como deus, representava uma fusão das funções de rei, guerreiro e patrono agrícola. Essa dualidade era vital para uma sociedade que dependia tanto da força militar quanto da fertilidade de suas terras. Com o tempo, Quirino foi incorporado à chamada tríade arcaica, ao lado de Marte, que nesse período ainda era um deus agrícola, e Júpiter. No entanto, ele acabaria perdendo importância com a ascensão da tríade capitolina, composta por Júpiter, Juno e Minerva. E seu culto foi lentamente esvaziado. Apesar disso, rituais como a Quirinália, realizada em fevereiro, permaneciam como memória viva de sua divinização. Durante esse festival, grãos de espelta eram oferecidos, ligando Quirino a ritos de colheita e purificação. Essa conexão com os ciclos agrícolas e com a cultura da espelta ecoava antigos mitos sobre deuses sacrificados, cujos corpos enterrados na terra garantiam a fertilidade do solo, uma ideia que aparece também em mitologias de outras culturas. A figura de Quirino, portanto, evoluiu de um antigo deus sabino a um símbolo profundo da identidade romana, fundindo no mesmo ser
o herói fundador, o legislador sagrado, o guerreiro protetor e o guardião das colheitas. Sua história reflete a maneira como Roma construiu sua própria mitologia política, ancorando seu poder e sua ordem social em figuras míticas que uniam o divino ao humano, o passado ao presente. Na antiga Roma, a adoração ao deus Quirino desempenhava um papel profundamente significativo, especialmente durante rituais e festivais ligados ao ciclo agrícola. Embora fosse amplamente reconhecido como uma divindade guerreira e protetora do povo romano, Quirino também estava intimamente associado à fertilidade da terra e à prosperidade das colheitas. Seu culto ganhava especial destaque nos períodos de colheita, quando os agricultores celebravam a generosidade dos frutos da terra com danças, músicas e oferendas. Essas cerimônias, além de religiosas, tinham uma forte dimensão comunitária, reforçando os laços sociais e o senso de identidade coletiva entre os romanos. Os agricultores recorriam à proteção de Quirino como garantia de saúde e produtividade para suas plantações, ao mesmo tempo em que expressavam sua gratidão pelos ciclos bem-sucedidos da natureza. O culto a Quirino também tinha uma função cívica marcante. Ele era considerado o patrono de Roma e uma figura central na construção da identidade da cidade. Os templos dedicados a ele, como o famoso templo no Monte Quirinal, eram centros de devoção e também de convivência pública, onde ocorriam cerimônias e festas religiosas com forte participação popular. Em suas paredes, estatuárias e relevos contavam histórias da agricultura e também de batalhas míticas, ressaltando seu papel tanto na paz quanto na guerra. O festival mais importante em sua homenagem era a Quirinália, celebrado anualmente no dia 17 de fevereiro. Durante essa festividade, se realizavam sacrifícios, assembleias públicas e cerimônias de renovação dos votos cívicos, muitas vezes conduzidas pelo Flamen Quirinalis, um dos 3 flâmenes maiores, cuja autoridade rivalizava com a do Pontífice Máximo. O festival tinha um valor especial, pois simbolizava tanto o encerramento das festas agrícolas da fornacália, quanto a integração de todos os cidadãos, inclusive os que haviam perdido o dia reservado à sua cúria, porque esses podiam participar do Stultorum Feriae, ou o Dia dos Tolos. A ligação de Quirino com o próprio surgimento de Roma era tão profunda que autores como Plutarco e Ovídio afirmavam que após a sua morte, Rômulo fora deificado com esse nome, continuando a governar espiritualmente o povo romano. Sua origem sabina também refletia a integração de diferentes povos na formação do Estado romano, e antes mesmo da fundação de Roma, os sabinos já lhe haviam erguido altares no Monte Quirinal, que é um território que, após ser incorporado pelos romanos, se tornaria uma das 7 colinas sagradas da cidade. Ao longo dos séculos, templos a Quirino foram erguidos e renovados, como o construído por Lúcio Papírio, cursor, no ano de 293 a.C., e depois reformado por Augusto no ano 16 a.C. Ao lado desses templos também se encontravam altares dedicados à deusa Hora, sua consorte, e a outras divindades menores ligadas a seu culto, como os Virites Quirini, possíveis personificações de sua Virtus. Seu culto participava de outras festividades do calendário agrícola, como a Consuália, a estiva, do dia 21 de agosto, a Robigália, 25 de abril, e Larentália, 23 de dezembro, revelando a profundidade de seu papel como guardião da fertilidade e da ordem. Com o passar do tempo, entretanto, a importância de Quirino foi sendo ofuscada por outras figuras do panteão romano, especialmente a ascensão da tríade capitolina, como a gente já sabe, formada por Júpiter, Juno e Minerva, que substituiu a tríade arcaica anterior, composta por Júpiter, Marte e o próprio Quirino. Ainda assim, seu culto manteve vestígios significativos, como o Capitolium Vetus, considerado um dos mais antigos templos da cidade, e a persistência do título de Flamen Quirinalis como uma das posições sacerdotais mais elevadas, mesmo quando suas funções se tornaram mais restritas a rituais simbólicos. A fusão entre o aspecto guerreiro e pacífico, entre o cidadão civil e o defensor da fertilidade, fazia de Quirino uma divindade singular. Suas armas, cuidadosamente preservadas com piche em seu templo, simbolizavam sua função defensiva, um guardião do povo em tempos de paz e não um agressor. Essa dualidade tornava Quirino um contraponto pacífico a Marte, o deus da guerra,
consolidando seu papel como expressão máxima da cidadania romana, produtiva, legalista e ligada à ordem. Mesmo após a cristianização do Império Romano e o abandono oficial de seu culto, o legado de Quirino não desapareceu completamente. O Monte Quirinal, que outrora abrigava seus altares e templos, manteve sua associação com o poder ao longo da história. Se tornou a sede da monarquia italiana sob a Casa de Saboia e mais tarde foi escolhido como residência dos presidentes da República Italiana, abrigando o Palácio do Quirinal, símbolo contemporâneo de autoridade política e continuidade histórica. Assim, mesmo que o culto a Quirino tenha sido gradualmente suplantado por práticas religiosas mais populares ou místicas, como as de Dionísio, Cibele e Ísis, sua figura permanece como um emblema essencial da Roma arcaica, um deus que personifica a paz, a fertilidade, a cidadania e a unidade de um povo em torno de sua cidade e de suas leis. Já tem vídeo aqui sobre Dionísio e Ísis, ou Ascetes também, na playlist sobre os deuses e deusas. Dá uma olhadinha lá. A figura de Quirino ocupa um lugar singular na mitologia e na história religiosa da Roma Antiga, sendo amplamente celebrada e mencionada na literatura clássica como um símbolo de proteção divino e da identidade cívica romana. Poetas e historiadores da antiguidade frequentemente invocavam seu nome em passagens que exaltavam seu papel protetor e sua ligação com a fundação mítica da cidade, destacando não apenas suas qualidades como deus da guerra e da agricultura, mas também sua função como patrono do povo romano. Essas referências ajudam a compreender como Quirino era percebido social e religiosamente, entrelaçando-se com as práticas cotidianas e os valores cívicos do mundo romano. Com o passar dos séculos, o legado de Quirino sobreviveu à terra do Império e à transformação religiosa de Roma. Embora seu culto tenha perdido a relevância com o advento do cristianismo e o domínio das divindades mais populares, como Júpiter, Marte ou Mercúrio, ele nunca desapareceu completamente. Ao contrário, se tornou símbolo de uma herança cultural que continuaria a ecoar em tradições, festas e expressões artísticas ao longo dos tempos. Na modernidade, sua figura permanece viva entre estudiosos da religião romana e em círculos neopagãos, que às vezes celebram a Quirinália, com rituais simbólicos, resgatando aspectos do antigo culto com ênfase na coesão cívica e na prosperidade coletiva. Além disso, o simbolismo de Quirino transcendeu o contexto religioso, sendo resgatado por artistas e escritores contemporâneos que veem nele um arquétipo de luta pela sobrevivência cultural, da proteção comunitária e da harmonia entre guerra e paz. Obras visuais e literárias atuais utilizam sua imagem como lente histórica para refletir sobre dilemas humanos universais, enquanto práticas e feriados modernos, mesmo que não diretamente ligados a ele, ainda ecoam os princípios cívicos e agrícolas que marcavam suas celebrações. Para a gente fechar, para poder concluir essa primeira parte, é impossível ignorar a importância multifacetada de Quirino dentro de uma estrutura mitológica e identitária de Roma. Mais do que um simples deus da guerra ou da agricultura, ele sintetizava os valores essenciais da sociedade romana, como a coragem, a disciplina, ordem e fertilidade. Sua fusão com a figura de Rômulo reforça essa dimensão fundadora, enquanto sua associação com festivais agrícolas mostra a profundidade de sua ligação com a vida diária e o ciclo natural. Ainda que sua figura tenha sido gradualmente ofuscada por outras divindades, Quirino permanece como um símbolo duradouro da cidadania ativa e da unidade cívica, valores que, mesmo hoje, continuam a ressoar como parte da herança cultural no mundo oriental. Agora, quanto às divindades relacionadas. Na Roma de Augusto, Quirino assumia também um papel epíteto de Jano, sendo chamado de Jano Quirino, uma faceta que o ligava ao princípio das passagens e transições, especialmente entre os estados de paz e guerra. Essa associação, embora sugerida em fontes antigas, permanece envolta em conjecturas, sem consenso definitivo sobre sua origem e significado mais profundo. Em algumas tradições, Quirino também é vinculado ao deus grego Eniálio, uma forma alternativa de Ares, reforçando sua conexão com os aspectos guerreiros da divindade. E, de fato, Quirino era frequentemente relacionado a Ares, pois, como Marte, ele possuía atributos militares e de proteção do Estado. Já tem vídeo sobre Ares aqui na playlist sobre os deuses e deusas também.
No entanto, a função de Quirino não se limitava à guerra, porque ele também simbolizava o ciclo da vida, morte e renascimento, sendo associado ao domínio espiritual dos ancestrais. Acreditava-se que ele recebia as almas dos mortos, transformando-as em divindades ancestrais e garantindo a continuidade da linhagem e da virtude romana. Assim, Quirino transcende a figura do guerreiro, para se tornar também guardião da memória e da renovação. Sua identidade se funde ainda mais com a de Rômulo, fundador mítico de Roma, após a apoteose deste. E com isso, Quirino representa a divinização da própria origem da cidade, unindo o princípio heróico e o sagrado. Como parceiro de Júpiter e soberano supremo e de Marte, patrono militar, Quirino completa a tríade romana. Jano Quirino, por sua vez, age como intermediário entre esses domínios, regendo os limiares, garantindo a harmonia entre o mundo dos vivos, mortos e dos deuses. Símbolos relacionados. A lança, ou Quiris, que é o símbolo principal associado a Quirino, representando sua natureza guerreira e seu papel protetor. Vestes militares e sacerdotais, porque ele é retratado usando roupas que refletem tanto seu papel de guerreiro quanto de figura religiosa, destacando sua dupla função como deus da guerra e autoridade sagrada. A murta comum, que é uma planta especialmente ligada a Quirino. No templo dedicado a ele no Monte Quirinal, 2 murtas eram colocadas do lado de fora, uma chamada murta plebeia e a outra era a murta patrícia. Conforme Plínio o Velho, a murta patrícia era mais robusta, quando o Senado detinha mais poder. Após a Guerra Social, com o declínio do Senado, a vitalidade dessa árvore também diminuiu, simbolizando a relação entre o poder político e os símbolos naturais. E outro símbolo é o Monte Quirinal, considerado o domínio divino de Quirino, uma das 7 colinas de Roma e local central para seu culto e templos. Agora, quanto às oferendas. Sacrifícios de animais aptos para rituais formais, que eram feitos antigamente. Hoje você pode ofertar carne, se você, por acaso, consome carne. Ramos de mirta ou grinaldas de mirta. Vinhos e pães consagrados. Armas, ferramentas agrícolas. Fórmulas de juramento, votos cívicos recitados em assembleia ou formalmente diante do altar. Epítetos. Senhor dos Quirites, Deus do Estado Romano, Rômulo divinizado, guardião da cúria e da ordem, Pax et Lex. A gente vai fazer a oração a Quirino, mas antes de fazer, já vou pedindo para você deixar, pedindo para deixar o like, eu já pedi. É importante lembrar que todo o material que eu utilizei para fazer essa pesquisa está relacionado aqui embaixo na descrição do vídeo. É só você dar uma olhadinha por lá para se aprofundar, tá bom? Então, oração a Quirino por Selene de Hecate. Ó Quirino, guardião do povo romano, Filho eterno de Roma, Rômulo glorificado. Tu que unistes os sabinos e os moradores do Palatino, em um só coração, sob teu escudo e teu juramento. Tu que presides a paz e ao direito, que formulas a coragem dos quirites e a sabedoria das leis. Conceda-nos união em momentos de divisão e firmeza nos rumos do Estado que sustentamos. Que teus espíritos nos guiem na Assembleia, que teu olhar abençoado proteja os defensores dos Estados e traga união e justiça para os Estados, que possa proteger as populações. Que teu sopro renove a chama do dever cívico e que possamos celebrar com coragem e honra e também com justiça social. Quirino, Senhor da comunidade e da ordem, a ti erguemos nossa lança e nosso voto e te reverenciamos hoje e sempre. Salve, Quirinos! Bem, gente, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Conta aqui pra mim nos comentários o que vocês acharam, tá? Ajuda o canal se você puder, porque vai ser muito importante para manter, para continuar por aqui. E aguarde na próxima quinta um oráculo sobre Quirino. Mitakuyo Yasin, eu honro todas as nossas relações.